E bem confortável, como a gente fica no sofá da nossa casa, especialmente quando praticamente toda a família está de férias e curtindo o programa, essa retrospectiva que estamos fazendo hoje, especialmente de um quadro que marcou muito o programa e me marcou muito mais, que foi o Café com o Ver Mais. Nós estamos relembrando trechinhos das entrevistas com algumas pessoas que passaram, foram inúmeras entrevistas. Agora, nesse trecho, nós vamos conferir um pouquinho da história da empresária Clarice Giacomelli, também com a médica Cleusa Coral Gunning e com o seu Hamilton Oliveira, presidente da Aroge. Um momento muito difícil da tua vida também, né? Então, eu era bem jovem, né? Bem jovem mesmo, né? Eu tinha 18 anos, tive meu primeiro namorado, me apaixonei, né? Como toda menina sonhadora, sonhava em casar, de noiva, né? Como as bonecas, enfim. E quando eu estava assim na véspera do meu casamento, que eu tinha 19 anos, aconteceu uma situação bem trágica assim na minha vida. Que marcou demais a minha história. E a partir dali eu pude retomar e começar o meu negócio, né, que tenho até hoje, 31 anos. Então houve essa fatalidade bem na véspera do meu casamento, eu estava com um vestido de noiva em cima da minha cama, esperando, né, realizar o sonho, e o sonho não foi realizado naquela época. Né, houve um sequestro, um assassinato, enfim. Tive que passar por uma situação assim difícil e de recomeço, né? Então eu fiquei um tempo, uma época, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, sem chão. Mas assim, eu lembro bem assim o que me deu força para continuar. Assim, uma coisa que eu fiz foi me apegar com Deus, né? Ele foi a minha força em todos os momentos. Assim, eu repetia, eu nem conhecia direito a Bíblia. E eu sempre falava assim, uma parte que falava assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Eu repetia isso muitas vezes, né? E dali para diante fiquei um tempo sem saber o que fazer da vida e tal, né? Fiquei sem o meu sonho, sem o casamento, sem a pessoa que eu amava muito, que era o meu primeiro grande amor. Me conheceu depois de adulta, não faz ideia de todo o meu percurso de vida. Eu nasci em 1948, dia 17 de outubro de 1948, em Siderópolis, que era a capital do carvão, diríamos, na época. E com 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui morar no município de Nova Veneza, que é ali perto, também pertinho de Criciúma, tanto quanto Siderópolis. Mas eu fui morar numa colônia italiana, porque eu tenho uma ascendência italiana, 50% alemão, mas como eu me criei lá no meio dos italianos, a minha familiaridade com o italiano é muito maior. E lá era a época de epidemia de poliomielite, e eu tive pólio. Então, desde menos de 2 anos eu estava lidando com problemas de pólio, e naturalmente que no interior não tinha os recursos adequados, e então depois dos 15 anos que eu sofri cirurgia em Porto Alegre, foi tudo bem. Então foi assim uma infância, uma adolescência bastante limitada. Mas as suas ambições agora nessa fase em que a senhora está, entre aspas, aposentada? Aposentada me dá até um arrepio, né? É uma palavra pesada, né? Eu parei de clinicar, parei com um consultório cheio, diríamos, mas eu sempre falava para o Emir, eu quero parar como o Pelé. No auge. No auge. E o Emir também parou assim no auge. A verdade, Keltrin, é o seguinte, a gente, quando criança, passou muita necessidade, tá? Então sentiu na pele o que é, era frio, era fome, tá? Se for entrar em detalhe, nós vamos ficar até amanhã de manhã aqui. Então, ia na porta das empresas pedir pão naquela época, né? E graças a Deus hoje a gente não precisa mais e se sentiu, vem disso dentro da gente que quanto é difícil você ver uma criança passando frio e passando fome, né? Se você olhar no meu carro hoje, eu carrego direto dentro do meu carro cesta básica, calçados e agasalhos,
tá? Sempre encontrar alguém na rua para poder servir essas pessoas. Tem dia que a gente não consegue, mas Deus sempre está providenciando alguma coisa, você sempre tem alguma coisa para oferecer. Então foi a necessidade que realmente levou a gente a fazer isso hoje. Quando vejo, a gente visita muitas casas, tá? E quando eu vejo essas crianças, essas famílias, na verdade, né, muitas vezes abandonadas pelo pai, a maioria o pai abandona, fica a mãe sendo pai e mãe, e a gente não pode deixar de atender, não pode deixar de atender. É um brinquedo, é uma bicicletinha que a gente reforma e que vai entregar, é o alimento, é o agasalho. Então é muito, 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 e eu me sinto muito gratificante fazendo esse tipo de trabalho. Pessoas tão queridas, tão respeitadas na nossa cidade, que contribuíram, né, com a sua vida profissional e que, através dessas entrevistas, também mostram aquele lado humano, as dificuldades que enfrentaram, tudo que passaram para se tornar quem são hoje. Então, é um momento muito especial e de muita honra para a gente poder entrar dentro das casas e contar um pouquinho mais da história através do nosso quadro Café com Ver Mais.